Miss Marvel, episódio 3, a gente chega agora com origens, com referências, com coisas que ficaram pelo caminho para justificar a presença do bracelete que confere os poderes de Kamala Khan. Bom, sem muito papo, vamos dar uma viajada nesse universo e descobrir estes meandros que vão responder algumas perguntas que ficaram pelo caminho. Bora! Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Como é Bom Ser Nerd. E hoje a gente vai entender um pouco dos caminhos que ficaram aí fragmentados para explicar a existência do bracelete que confere os poderes de Kamala Khan, que justamente contrapõe a origem clássica dos quadrinhos, que é diretamente ligada aos Inumanos. E nesse episódio temos referências a outros personagens que fazem parte desse universo para justificar a presença deste bracelete. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fear, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. E se você ainda não é um inscrito, aproveite e deixe aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite lá as nossas redes sociais, que é por lá que a gente comenta os assuntos antes de comentarmos aqui. E, claro, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e principalmente deixa aqui embaixo um like, que isso fortalece demais esse trabalho que a gente faz com tanto amor aqui no canal. Bom, Kamala Khan, episódio 3, Miss Marvel, episódio 3, trazendo aí questões que ficaram pelo caminho e obviamente a gente vai discutir algumas coisas aqui. E logo que abre o episódio já quero comentar uma coisa que me intrigou. Bom, a gente tá lá em 1942, se eu não me engano. Bom, a Aisha, a avó de Kamala Khan, que é citada pela tia dela no início do episódio, que inclusive eu até fiz confusão com os nomes, é muita gente também, e ela está num templo junto com aquela personagem que justamente apareceu recentemente, que ela acho que é tipo tia do Kamran, que é o garoto que a Kamala Khan é apaixonada. E a gente vê elas num cenário onde aquele período em que a Índia e a Inglaterra estavam em conflitos, e ali eles estão buscando artefatos, e obviamente eles estão numa espécie de escavação, encontrando pequenos artefatos, e entre os escombros ali eles encontram um braço azulado com um bracelete, que é justamente o bracelete. Esse braço azulado eu posso arriscar que é um braço Kree, o único povo azulado dentro dessa questão extraterrestre que faz parte desse universo da Kamala Khan, que tem essa coloração. Inclusive o próprio Ronan, que participou aí de Guardiões da Galáxia 1 e teve a sua aparição em Miss Marvel também, ele é um Kree e ele faz parte justamente da nação que contrapõe diretamente com os Skrull, que em breve terão a sua volta na série do Nick Fury, conhecida como Invasão Secreta. Isso nos liga diretamente a essa série, que muito provavelmente o Nick Fury deve ter conhecimento sobre esses assuntos e muito provavelmente deve ter seguido as pistas que chegam a estes caminhos, inclusive onde está a Kamala Khan. Não duvido nada que a série do Nick Fury também faça alguma ligação ou até compareça junto com Kamala Khan entre essas histórias. Bom, e o mais interessante nesse início de episódio é quando a gente tem uma tomada aérea depois que todos os exércitos britânicos estão tentando invadir aquele local, e a gente vê um vislumbre do piso onde todos eles estão. E nesse piso tem ali exatamente entalhado no chão os 10 anéis que nós vimos em Shang-Chi, exatamente os 10 anéis do Mandarim. E ali, cara, você já faz a ligação direta com o Shang-Chi e, obviamente, não sei se vocês se recordam do finalzinho do filme de Shang-Chi, a gente tem lá o Wong fazendo um desmonte do que poderia ser os 10 anéis para entender a origem e de onde eles são, o que eles significam. E quem participa daquele estudo
é ela, a Capitã Marvel, que também vai atrás para tentar saber a origem de tudo aquilo, que ela também tem dúvidas, apesar de ser uma viajante das galáxias, ela não sabe qual que é a origem de tudo aquilo e vai buscar informações. Muito bem, isso leva a crer, isso leva a nos colocar a caminhos que muito provavelmente vão colocar Kamala Khan e Carol Danvers no mesmo caminho para no futuro a gente ter o filme de Marvels. Outra explicação colocada é por essa moça que é a avó ou a tia de Kamran, que ela é conhecida como Najima, né? Ela tem esse contato direto com a bisavó, né, de Kamala Khan. Inclusive, no momento em que tudo está ruindo, a avó da Kamala Khan usa o bracelete e tem o seu primeiro contato com todo aquele universo. E ela, obviamente, isso não é mostrado para nós, mas a gente percebe que o mesmo vislumbre que ela teve, também a Kamala Khan teve. Só que, se vocês se recordam, a Kamala Khan, quando ela teve aquele vislumbre no momento que colocou o bracelete, ela dá um giro de 360 graus e você percebe que num outro lado, num outro momento, parece que ela perpassa pela dimensão que, inclusive, a própria Najima se autodenomina ser parte. Ela coloca que ela não é deste mundo, que ela é de uma dimensão conhecida como Nur. Essa dimensão, obviamente, eu não tenho muito conhecimento se ela faz parte do cânone do universo Marvel, mas ela é colocada aqui para fazer suas justificativas, inclusive da presença destes personagens. Então ela se coloca que ela é parte dessa dimensão Nur, junto com uma série de outras pessoas que estão ali junto com ela nesse ambiente. Que são uma espécie de capangas, guerreiros que compõem o grupo que está sempre ao lado de Najima desde este início das eras, né? Então eles são quase que Highlanders, se for parar para pensar. Eles estão vivos desde essa época e rejuvenescidos, não perderam, não envelheceram nada e obviamente, a Kamala faz a pergunta que todo adolescente faria. Será que o garoto também é um cara tão velho quanto vocês? E ela fala, não, ele é da idade que ele é mesmo, e ela se sente confortada até porque ela se apaixonou por ele e, obviamente, está nutrindo aí uma possível relação, quem sabe, com ele. Mas, no meio de tudo isso daí, a gente percebe que este grupo tem interesses com relação a este bracelete, né? E esse grupo, se a gente for parar para pensar, aliás, inclusive a Najima, ela diz uma coisa que tenta também justificar a razão dela ser quem ela é. Quando ela está conversando com a Kamala, ela diz assim, aqui neste mundo, nós somos chamados de várias coisas. Entre elas, somos conhecidos como Jinn. No primeiro episódio, o pai da Kamala deixa com ela uma pelúcia que ele diz que ela tinha muito medo dessa pelúcia quando ela era criança. E essa pelúcia ela chamava de Jinn. Os Jinn são criaturas interdimensionais que, pela cultura que a Kamala vivencia, são criaturas assustadoras e tudo mais. Mas na verdade, os Jinn são estas pessoas da dimensão Nur que ela cita aqui neste episódio. Se a referência for diretamente a este grupo, a gente pode até fazer um comparativo com um grupo que já passou pelos quadrinhos da Marvel, que não teve assim tanto destaque, mas foram conhecidos como os Filhos do Imortal Adam of Destiny, Adam do Destino. Eles são todos dotados de alguma habilidade super poderosa, inclusive eles até tiveram algumas histórias nos anos 90 junto com os X-Men, mas não foram tão expressivos assim. E nesse caso, a Marvel está usando essa pequena referência justamente para que eles possam ser encaixados dentro dessa história e contextualizar a existência desse artefato que a Kamala está usando. Sensibilizada com a situação de Najima, Kamala Khan se vê como uma adolescente altruísta e tudo mais, disposta a tentar ajudar a este grupo de pessoas a retornar para a sua dimensão. Obviamente, ela vê no bracelete a possibilidade do que ela conseguir tirar de informações deste artefato, levar uma forma de devolvê-los ao seu local, devolvê-los às suas casas, ao seu mundo. E aí ela vai atrás do seu amigo Bruno, justamente, que é o mais estudioso, o mais imerso dentro desse universo de conhecimentos tecnológicos e tudo mais, científicos. Ele é o cara que poderia abrir portas para quem sabe usar do que eles têm descoberto desse bracelete para poder unir uma forma de abrir um portal, quem sabe, para retornar com essas pessoas à dimensão Nur. E ele diz que ele leu
um artigo de um especialista em assuntos assim e que nos remete novamente ao cânone do MCU que foi construído desde já. Ele cita o Dr. Erik Selvig, exatamente, o Dr. Erik Selvig, que foi interpretado pelo Stellan Skarsgård, que fez parte lá do Vingadores, que inclusive depois de Thor, o primeiro filme, ele aparece já estudando junto com a SHIELD a possibilidade de conseguir algum tipo de armamento ou até descobrir a forma de energia que o Tesseract tinha. Enfim, Erik Selvig entra de novo nesse cenário e compõe essas histórias e, obviamente, faz ligações com fases anteriores da Marvel que vão complementar com a atual fase 4, engrandecendo ainda mais e trazendo mais mistérios para esse novo momento. O episódio em si, ele é, de certa forma, inicialmente um destrave de justamente essas referências que eu acabei de dizer para vocês. Ele segue, inclusive, com alguns pontos pessoais da vida da Kamala que ficaram pelo caminho, que, inclusive, é o casamento do seu irmão Bruno, que ele acontece de uma forma, assim, muito bacana, como eu disse para vocês em outros episódios, a série coloca a gente dentro da casa, da vida da Kamala Khan, e a gente acaba fazendo parte de tudo aquilo. E nós somos levados para esse casamento, só que tudo dá errado, obviamente, porque aí aparece de volta a Najíma querendo o bracelete. Só que é essa parte que eu quero conversar com vocês, que é onde o episódio se desfaz. Porque a Najíma esteve com a Kamala Khan durante esse tempo todo, super bem, super educada, acessível, trouxe informações, tranquilizou a Kamala, que inclusive foi ela e o Kamran que salvaram a Kamala depois dos eventos do episódio anterior, quando ela quase foi pega por aquela agência que faz o controle de heróis e tudo mais. E, de repente, aquela Najíma, que foi super afável, super bacana, de repente ela se torna a vilã do episódio sem nenhuma motivação ou explicação mais profunda que fizesse justamente a justificativa daquilo que está realmente acontecendo. Assim, vamos falar da movimentação de tudo isso? São cenas de lutas que são muito bacanas, eu gostei bastante da movimentação, como sempre em alguns episódios, em algumas séries inclusive, a Marvel capricha bastante, né, com relação à coreografia de lutas. Eu gostei bastante da que foi apresentada aqui, que mostrou justamente a fraqueza da Kamala, né, a inexperiência da Kamala contra a velocidade, os poderes e, obviamente, a experiência de vida e de luta que todos aqueles que fazem parte do clã ali da Najíma tem em si. Só que isso não me convenceu enquanto espectador, o jeito rápido que isso foi colocado no episódio, até porque, poxa vida, se ela tivesse que retirar o bracelete da Kamala, já teria retirado ali, no começo do episódio. Logo que ela foi resgatada, logo no momento que ela está explicando o que são os Jinn, o que era o passado do bracelete, quem era a avó dela, quem era a tataravó dela, a bisavó, perdão, da Kamala. Enfim, tantas coisas que deram um momento certo para dar o bote e trazer de volta para si aquele bracelete, ela não utilizou. E de repente, numa vontade própria, ela vira o jogo por nada, sem justificativa nenhuma. Esse foi um furaço de roteiro que, cara, eu não consegui engolir, eu tô externando aqui pra vocês enquanto espectador. Bom, o episódio em si ele é muito bacana, que inclusive a amiga da Kamala presencia a Kamala usando poderes e fica estarrecida com aquilo, e ela acaba inclusive tendo que entrar, não diretamente nesse episódio, mas provavelmente no quarto, ela acaba se aprofundando no que quer dizer nessa nova fase que a Kamala Khan está vivendo. Com relação à família da Kamala, as perguntas são mais do que presentes. Eles querem saber por que tudo aquilo aconteceu, porque foi a Kamala que, inclusive, para distrair o que estava acontecendo na festa e tirar todo mundo dali de dentro e evitar que o pior acontecesse, quando o grupo dos capangas da Najíma chegaram, ela foi lá e ligou o aparato de incêndio para que todos evacuassem o local e ninguém ficasse ali suscetível a sofrer violência daquelas pessoas. Enfim,
não teve muita explicação, né? Quem teve, inclusive, o traquejo de ir ali avisar a Kamala antes que o problema todo acontecesse foi o Cameron, que se desvencilhou dessa trupe e acabou indo ali dizer para Kamala que ela tinha que sair dali e, obviamente, depois isso não foi possível porque todos cercaram ela. Mas, enfim, no final da história, o grupo que faz o controle de heróis acabou chegando no local e prendendo todos aqueles que fazem parte do grupo da Nadima. E ao final de tudo isso, é engraçado que a Kamala, depois que ela tá junto com o Bruno, o bracelete se manifesta e de repente ela vê projetado, como se fosse uma projeção na parede mesmo, um trem escrito, uma placa, escrito Karate. Karate é o nome da província, cidade, onde a família da Kamala, principalmente a parte da mãe da Kamala, viveu os momentos mais difíceis da partição, que foi o momento em que os indianos e os paquistaneses entraram em conflito junto com a Inglaterra e a coisa virou tudo que virou. Bom, e essa pergunta fica porque, apesar dela ter visto essa projeção do trem quando o bracelete se manifestou, em seguida o celular da Kamala toca e quem atende, quem chama é a tia Nani, que injustamente mandou o bracelete e diz assim: Kamala, você também viu o trem? Ou seja, existe uma ligação tanto de lá quanto daqui com a Kamala, que essa questão do bracelete já perpassa de mãos em mãos há muito tempo, e as respostas de tudo isso a gente vai ter agora no quarto episódio que estreia nessa quarta-feira, e a gente vai estar atento para trazer para vocês aqui novidades de tudo isso e obviamente comentar, viajar e deixar mais perguntas, mais teorias aqui para a gente descobrir qual vai ser o destino da jovem Kamala Khan. Bom, se você então acompanhou comigo, então deixa aqui embaixo seu comentário, eu quero saber a sua opinião com relação a esse episódio 3 de Miss Marvel, beleza? É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!